Olá, alunos! Na aula de hoje eu vou resolver com vocês dois exercícios. Um sobre semelhança de triângulos e o outro utilizando o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Então vamos lá. Nesse exercício eu quero descobrir se esses triângulos são semelhantes, ok? Então a primeira coisa que eu tenho que olhar são os ângulos, né? Aqui eu tenho que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo F, né? Então o ângulo A, ele é congruente ao ângulo F, ok? Eu também sei que o ângulo B, ele é congruente ao ângulo D, ok? Porque ele tem dois tracinhos. E o ângulo C é a mesma medida do ângulo E, então o C é congruente a E, ok? Tá aí tudo bem? Então agora eu vou ver se os lados, né, são proporcionais, ok? Prestem atenção que o ângulo A aqui, ele é congruente ao F. Então, se esses triângulos forem semelhantes, significa que eu estou pegando esse triângulo aqui e dando um giro nele para colocar ele aqui, certo? Então, eu pego o A e giro, porque o A é semelhante ao F, ok? E o D aqui é semelhante ao B, então eu estou girando o meu triângulo. Eu não tenho mais, como nos outros exemplos que eu mostrei, dois triângulos, né? Todos em pé, do mesmo formato, sem estar girados, sem estar um em pé e o outro deitado. Aqui eu tenho um em pé e o outro girado, eu dei um giro nele, ok? Então, quando eu vou olhar os lados, agora eu tenho que tomar um cuidado. Porque esse lado aqui, que mede 7, ele é proporcional, né? A gente vai ver se ele vai ser proporcional. Ele se corresponde ao lado DF aqui. Porque é o que está entre o ângulo com um tracinho e com dois tracinhos e com um tracinho e dois tracinhos, né? Ou seja, o AB aqui, né? O ângulo A e o ângulo B, ele é congruente ao FD, né? Então, eu tenho que pegar o 7 está para 2. Mesma coisa nesse lado. Aqui eu tenho 1 e 3 tracinhos. Então, quer dizer que esse lado 14 aqui, ele é proporcional, ele se corresponde ao lado 4 aqui. A gente vai ver se é proporcional, né? Então, eu vou colocar aqui 14 está para 4. E o último lado, né, que é o 2 e o 3 aqui, e o 2 e o 3 aqui, né, é o 10,5 está para 3. Sempre lembrando que se eu estou pegando o 7 e o 2, eu tenho que pegar o 14 e o 4, eu não posso pegar o 4 e o 14, né? Sempre na mesma ordem, como a gente viu lá no teorema de Tales. Então, quando eu divido 7 por 2, eu encontro o resultado 3,5. Quando eu divido 14 por 4, eu também encontro o resultado 3,5, né? Porque aqui também vai dar 7,5 simplificando. E 10,5 dividido por 3 também é 3,5. Então, quer dizer que todas essas divisões deu o mesmo valor, deu a mesma razão. Se deu a mesma razão, então quer dizer que isso aqui é a minha razão de semelhança. E os meus triângulos são semelhantes. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, porque eu vi os ângulos e também os lados, né? Que são proporcionais. Agora, nós veremos um outro exemplo. Vou ver com vocês o teste da página 115, que é o número 4. Eu vou ler para vocês o problema aqui. Ele fala assim: uma pessoa, após caminhar 10,5 metros sobre uma rampa plana com uma inclinação de θ graus, em relação a um piso horizontal e a altura h metros da sua parte mais alta, né, está a 1,5 metro de altura em relação ao piso e a 17,5 metros do ponto mais alto. Calcule qual é a altura total dessa rampa aí, certo? Então, ó, o que tá falando? A pessoa começou a andar. Então, ela tá aqui
no zero, né? Ela tá no piso horizontal, aqui no chão. Ela começou a andar 10,5 metros. Quando ela chega no 10,5 metros, que ela já andou, ela tá 1,5 metro de altura. Se ela continua andando mais 17,5, ela vai ficar na altura mais alta aqui dessa rampa. E é isso que ele quer que a gente calcula. Qual é essa altura mais alta, ok? Então aqui, eu sei que isso é altura. E quando a pessoa, né, está nesse ponto aqui, andou 10,5 metros, ela está a uma altura 1,5 metro do chão. Quando eu estou falando de altura, eu estou falando de 90 graus com o chão, né? Então, toda vez que eu falo de altura, a gente já viu isso, né? Eu estou falando de 90 graus com o chão, né? Porque quando eu estou falando de altura, a minha altura em relação ao chão é de 90 graus, né? Então, se aqui eu tenho uma altura de 90 e aqui eu tenho uma altura de 90, quer dizer que essas duas retas são paralelas. E aqui eu tenho um triângulo, né? Eu tenho um triângulo, certo? E aqui eu tenho uma reta, um segmento paralelo a essa altura aqui, paralelo à base. Então, quer dizer que isso é o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Se eu tenho, né, um segmento paralelo a um dos lados do triângulo tocando em dois pontos, então quer dizer que eu posso utilizar o teorema fundamental, que me diz que esse novo triângulo criado é semelhante ao triângulo grande aqui. Eu vou só desenhar os dois para ficar mais fácil da gente ver, né? Então aqui eu tinha o triângulo maior, eu vou diminuir um pouco aqui, tá, pessoal? Só para caber aqui, ok? Então aqui eu tenho o triângulo menor, né? Que é o triângulo aqui, que mede 10,5, ok? E 1,5 metros, né? Esse lado de baixo eu não sei, e aqui eu sei que é um ângulo θ, certo? E eu tenho esse triângulo maior aqui, que mede esse triângulo maior aí, né? Vamos lá. Vou desenhar ele aqui. Então, ele tem todo esse lado aqui de baixo, né? Porque ele é maior, todo esse lado aqui de baixo, né? E essa inclinação aqui... Opa, inclinei muito. Essa inclinação aqui em cima, né? Só pra gente visualizar, ok? Então, eu sei que nesse triângulo maior meu, eu tenho esse lado que mede H, que é quem eu quero descobrir, e eu sei o valor total desse lado. Como que eu encontro o valor total desse triângulo? Somando. Quanto que é 10,5 mais 17,5, né? 5 mais 5 eu tenho 10, vai 1, e aqui eu tenho 28 metros. Então, quer dizer que esse lado todo aqui mede 28 metros. E aqui eu tenho o ângulo θ. Agora ficou fácil. Se eu já sei que esses dois triângulos são semelhantes, pelo teorema fundamental, né? Eu posso utilizar a proporção. 10,5 está para 28, assim como 1,5 está para H. E agora, multiplicando aqui, né, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu tenho 10,5H é igual a 1,5 vezes 28. Agora, esse 10,5 que está multiplicando, ele vem para o lado de cá, dividindo, né? E aí, eu descubro que o meu H é 4 metros, tá? Só para simplificar, vocês podem fazer essa conta aqui, ok? Então, eu descobri essa altura, né? Eu sei que o ponto mais alto dessa rampa é 4, né? Que é a letra B. Esse exercício é da UFOP de Minas Gerais e é um exercício que cai muito em vestibular, né? Desse tipo. Então, a gente vai estar fazendo outros nas aulas aqui, vocês também em casa, para que a gente corrija depois. E, né, usando o teorema fundamental da semelhança de triângulos, né? Um outro exemplo também que cai muito em vestibular é quando eu estou falando de sombra, né? Que tem uma pessoa
e aí eu vou olhar a sombra dela. Eu utilizo também, né, a sombra de um objeto, por exemplo, de um helicóptero, né, ou de um prédio. Eu tenho um prédio, eu quero ver qual a sombra dele, a altura, né, da sombra dele. Ou pela altura da sombra eu descobri a altura do prédio. Então esses são tipos de exemplos que a gente vai estar vendo nesse capítulo de semelhança de triângulos, ok? Pessoal, então até a próxima aula, nós ficamos por aqui. Um abraço a todos.